Você já chegou no fim do mês cansado, abriu o aplicativo do banco e ficou alguns segundos olhando para a tela? Não era desespero nem pânico, era só aquele silêncio estranho, aquele pensamento que vem sem pedir licença. Eu trabalhei o mês inteiro. Onde foi parar esse dinheiro? Talvez o salário tenha caído há poucos dias, mas você já sente que ele não vai durar. Você passa o olho pelas contas, lembra do cartão de crédito, pensa no mercado que ainda falta fazer e dá aquela sensação de que o dinheiro escorreu pelos dedos sem você perceber. Talvez você até ganhe um valor que, no papel, parece razoável, mas na prática, vive com a sensação constante de estar correndo atrás, sempre atrasado, sempre tentando alcançar um ponto que nunca chega. E, inevitavelmente, vem a comparação. O colega que viaja, o primo que trocou de carro, as pessoas nas redes sociais vivendo como se dinheiro fosse algo simples, leve, resolvido. E você começa a se perguntar, mesmo sem falar em voz alta, se o problema é você. Se você já sentiu isso, eu quero que você respire um pouco agora. Porque isso não é falta de esforço, não é falta de inteligência e definitivamente não é preguiça. O problema é muito mais profundo, mais silencioso e mais comum do que parece. E ele fica escancarado quando a gente olha para as estatísticas financeiras da pessoa comum, da vida real, daquela que não aparece nos vídeos motivacionais. A maior mentira que contam sobre dinheiro é que trabalhar duro resolve tudo, como se fosse uma equação simples, quase automática. Você se esforça, ganha mais, guarda um pouco e em algum momento tudo se ajeita. Só que a realidade não funciona assim. A maioria das pessoas trabalha duro, muito duro. Acorda cedo, pega transporte lotado, passa o dia resolvendo problema, chega em casa cansada e mesmo assim vive no limite financeiro. E quando isso acontece, a culpa costuma cair inteira no indivíduo. A pessoa começa a pensar que gasta mal, que não tem disciplina, que se fosse mais organizada, a vida seria diferente. Esse tipo de pensamento parece lógico, mas ele é incompleto. Ele ignora o ambiente em que a gente vive, ignora o sistema, ignora a pressão constante para consumir, se atualizar, acompanhar um padrão que sobe o tempo todo. Tirar o peso da culpa não é passar pano, é enxergar o problema com mais honestidade. Ninguém ensinou você a lidar com dinheiro de verdade. Ninguém explicou como o custo de vida cresce mais rápido que o salário. Ninguém mostrou que o jogo financeiro já começa desigual para a maioria das pessoas. E quando você não entende o jogo, você acha que a culpa é sua por estar perdendo. Vamos começar com um dado simples, direto e incômodo. A maioria das pessoas não consegue lidar com um imprevisto pequeno sem se endividar. Não estamos falando de uma tragédia, é um celular quebrado, um conserto no carro, um eletrodoméstico que para de funcionar. Esse tipo de gasto deveria ser chato, mas administrável. Só que para muita gente ele vira um problema grande. Parcelamento no cartão, empréstimo, uso do limite. E isso não acontece porque todo mundo é irresponsável. Acontece porque a margem é mínima. O dinheiro entra já comprometido. Antes mesmo de cair na conta, ele já tem dono. Aluguel ou financiamento levam uma fatia grande. Contas básicas vêm logo atrás. Mercado está cada vez mais caro, transporte pesa, o cartão de crédito vira uma extensão do salário, só que com juros escondidos no futuro. Existe também o que quase ninguém fala, o zero a zero emocional. A pessoa não passa fome, não está em situação extrema, mas também não dorme tranquila. Vive num estado constante de alerta. Qualquer gasto fora do previsto gera culpa, qualquer atraso vira ansiedade, qualquer notícia ruim já parece uma ameaça. Quando você vive assim, seu cérebro não pensa no longo prazo, ele pensa em sobreviver ao mês. E o sistema sabe disso. Por isso, o crédito fácil aparece justamente quando você está apertado. Por isso, parcelar vira regra. Por isso, decisões impulsivas parecem um alívio temporário. E aqui entra uma confusão comum. Muita gente acha que o problema é ganhar pouco. E sim, renda importa. Não vamos romantizar dificuldade. Mas o choque vem quando você vê pessoas ganhando relativamente bem vivendo no mesmo aperto. O padrão de vida sobe junto, o custo fixo cresce, o conforto aumenta, mas a tranquilidade não. E sem perceber, a pessoa troca a estabilidade por aparência de progresso. Deixa eu te contar uma história simples, que poderia ser de qualquer pessoa. Vamos chamar esse cara de João. João trabalha desde cedo, nunca ficou parado.
Não nasceu em família rica, mas também não passou fome. Sempre ouviu que precisava estudar, trabalhar e ser responsável. E ele fez isso. O primeiro salário do João não era grande coisa, mas ele se sentia orgulhoso. Pagava suas contas, ajudava em casa, comprava suas coisas. Quando conseguiu um emprego melhor, sentiu que a vida estava andando. Com o aumento veio o primeiro upgrade, um aluguel um pouco melhor, um celular melhor. Depois um carro financiado porque facilitava a rotina. Nada exagerado, tudo parecia razoável. O problema é que o custo fixo do João cresceu junto com a renda, e cresceu rápido. Quando ele percebeu, boa parte do salário já estava comprometido antes mesmo de cair na conta. João não se achava irresponsável, e ele não era, pagava tudo em dia, mas qualquer imprevisto bagunçava um mês inteiro. Quando o carro deu problema, foi no cartão. Quando o celular quebrou, parcelou. Quando precisou ajudar alguém da família, usou o limite. Nada disso parecia grave isoladamente. O problema era o conjunto. João começou a viver num estado constante de preocupação leve. Não era desespero, era cansaço mental. Ele evitava olhar o extrato com calma, evitava fazer contas detalhadas, porque no fundo dava medo de encarar. E aí vinham as comparações: amigos viajando, pessoas comprando apartamento, gente falando de investimento por todo lado. João se sentia atrasado, mesmo fazendo tudo, entre aspas, certo. O que ninguém contou para o João é que ele estava vivendo exatamente dentro da estatística da pessoa comum, trabalhando, pagando contas, tentando dar conta de tudo, mas sem margem, sem colchão, sem espaço para respirar. O cérebro humano não foi feito para viver sob pressão constante. Quando o dinheiro aperta todo mês, o corpo entra no modo de defesa. O foco sai do longo prazo e vai direto para o agora. Não porque a pessoa é impulsiva, mas porque está tentando se manter de pé. Por isso, planejar fica tão difícil quando falta margem. Por isso, guardar dinheiro parece algo distante, quase irreal. Por isso, investir soa como conversa de outra realidade. Não é falta de inteligência, nem preguiça. É contexto, é o ambiente moldando o comportamento. O João sabia racionalmente que deveria guardar dinheiro. Ele já havia ouvido falar de reserva de emergência, de organização financeira, de planejamento, mas sempre ficava para depois. Sempre vinha o pensamento: quando sobrar, eu faço isso. Só que o mês terminava e nunca sobrava. E quando por acaso sobrava um pouco, vinha outro sentimento: o medo. Medo de precisar daquele dinheiro logo em seguida, medo de errar, medo de abrir mão daquele pequeno alívio que o dinheiro parado trazia. Era como se guardar fosse ao mesmo tempo necessário e ameaçador. Esse medo não surge do nada, ele é construído ao longo da vida. Vem da instabilidade, das experiências passadas, da falta de segurança estrutural. Pessoas que cresceram vendo aperto aprendem, sem perceber, a valorizar segurança imediata, acima de qualquer promessa futura, mesmo que isso custe caro no longo prazo. E o sistema entende isso muito bem. Por isso o crédito aparece como solução rápida, por isso o parcelamento parece tão sedutor. Tudo é desenhado para aliviar o agora, para silenciar a ansiedade do momento, mesmo que isso empurre o problema para frente. Entender essa dinâmica não resolve tudo, mas muda a forma como você se julga, porque você percebe que muitas decisões financeiras não nascem da falta de caráter, mas da tentativa legítima de aliviar uma pressão constante. O ponto de virada do João não veio com um aumento salarial, nem com uma ideia brilhante, nem com uma oportunidade rara. Veio num momento simples, quase banal. Num dia comum, depois de mais um mês apertado, ele resolveu parar. Parar de fugir dos números. Parar de empurrar o problema para o mês seguinte. Ele sentou, abriu o extrato, olhou para as faturas e colocou tudo no papel. Sem pressa, sem julgamento. Não para se culpar, não para se punir, mas para entender o que estava acontecendo de verdade. E o que ele viu foi desconfortável, mas esclarecedor. Não era um gasto grande que estava destruindo a vida financeira dele. Não tinha vilão único. O problema estava nas pequenas decisões repetidas todos os meses. Parcelamentos que pareciam inofensivos, custos fixos altos demais para a renda real, compromissos assumidos sem margem para erro. Naquele momento, algo mudou por dentro. Não porque o problema sumiu, mas porque a confusão diminuiu. A clareza trouxe calma. Pela primeira vez, João conseguiu separar uma coisa da outra. Ele não era incompetente, ele não era irresponsável. Ele só estava jogando um jogo difícil, sem regra clara, sem manual e sem rede de proteção. E essa percepção muda tudo.
Quando você entende o jogo, você para de se comparar com quem começou em outra posição, para de se cobrar a perfeição, para de esperar um milagre financeiro que nunca chega e começa a pensar em ajustes possíveis, dentro da sua realidade, no tempo que dá. Não é uma virada espetacular, é uma mudança silenciosa, mas é ali que o caminho começa de verdade. A história do João parece comum justamente porque ela não é exceção, ela é regra. Quando você olha para os números friamente, percebe que a maioria das pessoas vive exatamente como ele, sem reserva de emergência, com boa parte da renda já comprometida antes do dinheiro cair na conta, dependendo do cartão de crédito para atravessar o mês. Não estamos falando de pessoas irresponsáveis, estamos falando de gente normal, gente que trabalha, paga contas, tenta fazer o melhor possível dentro da realidade que tem. As estatísticas só escancaram aquilo que muita gente sente, mas não sabe explicar. Quando a maioria não consegue lidar com um imprevisto simples, isso não aponta um defeito individual, aponta um sistema que não deixa margem, um ambiente onde o custo de vida sobe, o salário corre atrás e qualquer erro pequeno vira um problema grande. E isso pesa psicologicamente, porque quando você vive sem margem, você vive em alerta. O dinheiro deixa de ser uma ferramenta e vira uma fonte constante de tensão. Não é um medo explícito, é um cansaço silencioso, uma sensação de que qualquer passo em falso pode te derrubar. Entender isso muda completamente a forma como você se enxerga. Você para de achar que está quebrado por dentro, para de achar que todo mundo conseguiu menos você, e começa a perceber que está inserido num jogo que exige perfeição de quem já começa sem vantagem. Essa consciência não resolve a vida financeira de ninguém da noite para o dia, mas ela tira um peso enorme das costas, porque você troca culpa por clareza, e clareza é o primeiro passo para recuperar controle, mesmo que aos poucos. A pessoa comum não precisa virar especialista em finanças, não precisa entender mercado, taxa, gráfico, nem nada disso agora. O que ela precisa é de chão, de parar de viver no fio da navalha todo mês, de construir um mínimo de margem para respirar. E margem não nasce de decisões heróicas, ela nasce de escolhas pequenas, repetidas, muitas vezes invisíveis. É aceitar que progresso financeiro real é lento, meio chato, e não dá para se mostrar no Instagram. Não tem aplauso, não tem sensação de vitória imediata, tem constância. Às vezes isso começa cortando um gasto que nem traz tanta felicidade assim, mas que virou automático. Às vezes é simplesmente parar de se comparar com quem vive outra realidade, porque comparação constante não melhora a renda, só aumenta a ansiedade. Guardar dinheiro no começo quase sempre parece inútil, o valor é pequeno demais para empolgar, mas ele não está ali para impressionar ninguém. Ele está ali para te dar segurança, para te lembrar que nem todo problema precisa virar dívida. Reserva de emergência não é luxo, nem privilégio, é proteção emocional. É o que impede um imprevisto simples de virar uma bola de neve. E quando essa reserva começa a existir, mesmo pequena, a relação com o dinheiro muda. Investir deixa de ser essa promessa distante de ficar rico, passa a ser só uma forma de não perder escolhas no futuro, de não depender sempre de crédito caro, de não ficar refém do próximo salário. E nada disso acontece fora da vida real. A vida real tem aluguel, tem família, tem cansaço, tem mês ruim, por isso não existe fórmula perfeita, existe adaptação, sem extremos, sem sacrifícios irreais, sem promessa milagrosa, só decisões possíveis repetidas por tempo suficiente para fazer diferença. Se em algum momento você se enxergou na história do João, entenda uma coisa importante. Isso não diz nada de errado sobre você. Diz apenas que você é humano, vivendo dentro de uma realidade que exige muito e oferece pouco espaço para erro. A vida financeira da pessoa comum não é uma linha reta. Ela é feita de tentativas, de escolhas que dão certo, de outras que não dão, de ajustes no meio do caminho. Às vezes a gente avança, às vezes precisa só segurar as pontas, e isso faz parte. Ninguém organiza a vida financeira de uma vez só. Não existe virada mágica, nem mês perfeito, e aceitar isso tira um peso enorme das costas, porque você para de lutar contra o tempo e começa a trabalhar com ele. O que realmente muda o jogo não é ganhar mais, nem descobrir uma estratégia secreta, é ganhar consciência. Consciência do próprio ritmo, dos próprios limites e das escolhas que estão ao seu alcance hoje. Quando a consciência aparece, o controle vem junto, mesmo que pequeno.
E esse controle traz algo que quase ninguém fala quando fala de dinheiro: tranquilidade. Dormir melhor, decidir com menos medo, não viver em estado de alerta constante. Então, vai no seu tempo, sem pressa e sem culpa. Um passo honesto de cada vez, porque no fim das contas, dinheiro é só uma ferramenta. Ele ajuda, ele facilita, mas não define quem você é. E a vida sempre vai ser maior do que qualquer número que aparecer na tela do banco. Pessoal, se vocês já fazem parte da matilha, deixem o like aí. Caso não façam parte, cliquem em se inscrever e deixa de ser uma ovelha no ramo. Venha ser um lobo das finanças com a gente.